Você já se pegou com aquela sensação profunda de que algo fundamental está desalinhado? Não estou falando apenas dos noticiários, das turbulências políticas ou das crises sociais que parecem nos bombardear diariamente. Falo de uma inquietude mais íntima, uma perturbação que se manifesta dentro de casa, nas suas relações mais próximas e talvez, de forma mais contundente, no seu próprio interior. É como se a ordem natural das coisas, a paz verdadeira e aquela serenidade que buscamos estivessem em um plano diferente do que vivemos. Uma busca constante por harmonia, um anseio profundo por algo que parece ter se perdido no caminho e que muitos de nós carregamos, mesmo sem conseguir nomeá-lo com clareza. Essa sensação de fragmentação de algo quebrado no tecido da vida é uma experiência universal, não é? Mas e se eu te dissesse que existe um texto milenar, vindo de uma tradição de fé profunda, o Salmo 85, que funciona não apenas como um observador, mas como um espelho para essa exata inquietação da alma? Ele não é meramente um documento antigo, uma poesia de um passado distante. Ele é um mapa, um guia. Um guia que não só reconhece e valida esse sentimento de desalinhamento e desejo de retorno, mas também revela, de forma surpreendente e profundamente esperançosa, como o próprio Deus responde a essa busca. O Salmo 85, em sua essência, capta a voz da humanidade clamando por um reequilíbrio, por um retorno à plenitude que intui ser possível. Ele mostra que essa busca não é em vão. Então, prepare seu coração, acalme sua mente. Estamos prestes a desvendar uma das imagens mais belas, mais poderosas e mais proféticas que as Escrituras nos oferecem. Pense comigo. Imagine este cenário. O momento sublime em que a própria justiça e a própria paz se encontram, face a face, e em um gesto de profunda reconciliação e harmonia, elas se beijam. É uma coreografia divina, um movimento celestial, um balé de atributos que, ao se unirem, prometem reorganizar o que está em caos, dissipar as sombras com uma luz inconfundível e fincar as raízes de uma esperança sólida e inabalável, onde antes havia apenas incerteza. Essa imagem não é apenas poética, ela é a promessa de uma realidade transformadora. Este vídeo não será apenas mais um estudo bíblico comum, desses que apenas informam a mente. Nossa jornada aqui nos levará a mergulhar em uma perspectiva totalmente nova sobre o significado e o alcance da restauração divina. Não se trata apenas do perdão individual, daquele alívio que sentimos quando nossos próprios erros são perdoados. Vai muito além do perdão pessoal, algo que se restringe ao indivíduo. É uma restauração que se expande, que se irradia para além das fronteiras do nosso ser. É sobre como essa intervenção divina pode reformatar e transformar comunidades inteiras, a própria estrutura da sociedade e, ainda mais profundamente, cumprir um propósito divino que é maior do que qualquer um de nós pode conceber. É um reequilíbrio cósmico que ressoa em todas as esferas da existência, desde o mais íntimo do seu ser até o vasto universo ao redor. Permita-se, então, ser tocado por essa verdade que pode realinhar seu mundo interior e exterior. Agora, vamos voltar no tempo, mas não pense em uma aula de história seca de datas e nomes. Imagine que estamos visitando um momento crucial na história de um povo, que apesar de ter experimentado a libertação e a promessa de uma nova terra, se viu novamente em uma espécie de exílio, um desterro. Eles haviam retornado para casa, para a sua terra, após anos de cativeiro na Babilônia. Era para ser o fim de um pesadelo e o começo de uma nova era de glória. No entanto, ao pisar em suas casas destruídas e cidades em ruínas, a realidade era dura e a esperança parecia frágil. A presença de Deus, que antes era tão palpável, tão vívida, nos tempos de glória e milagres, não parecia mais habitar entre eles com a mesma intensidade. Pense nisso como uma pausa reflexiva na linha do tempo de sua própria vida. Sabe quando você alcança uma meta que tanto almejava, ou resolve um problema que o afligia por muito tempo, mas, em vez da euforia esperada, sente um vazio, um cansaço, uma sensação de que algo essencial ainda falta?
que a plenitude não chegou como você imaginava, é exatamente isso que esse povo sentia. A terra estava lá, mas o coração da nação, sua alma coletiva, ainda carregava as cicatrizes do passado, o peso do pecado e da distância de Deus. Eles tinham a memória ferida, lembranças de bênçãos passadas, de milagres grandiosos, como a saída do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a conquista daquela própria terra prometida, que agora jazia em ruínas. Essas memórias gloriosas contrastavam violentamente com a realidade sombria do presente. Era uma espécie de saudade espiritual, a dor de lembrar de uma intimidade com o divino que parecia ter se desfeito, uma glória que parecia ter se apagado. Conecte-se a isso. Quando foi a última vez que você sentiu essa memória ferida? Essa lembrança de um tempo onde a proximidade com o sagrado era mais intensa, onde a paz era mais evidente, onde a abundância, seja ela material ou espiritual, era mais presente em sua vida. E agora, esse estado de graça parece um sonho distante, um eco de algo que já foi. É a dor pungente da espera por algo que foi prometido ou vivido, mas que ainda não se manifesta plenamente no seu agora. É a sensação de que você está no lugar certo, mas a vida não está tocando a melodia que você esperava. É nesse contexto de melancolia, de um retorno físico que ainda clamava por um retorno espiritual e emocional, que o Salmo 85 emerge. Ele não é apenas uma oração formal. É um grito silencioso, uma súplica visceral por um reencontro. Não apenas um reencontro com a terra, mas um reencontro com a glória de Deus, com o favor divino que parecia tê-los abandonado. É a voz de uma alma que se recusa a aceitar a distância e anseia por uma nova alvorada, uma nova manifestação do amor de Deus. E nesse clamor, encontramos a nossa própria voz, nosso próprio anseio por restauração. A partir desse ponto de anseio e memória ferida, o Salmo nos convida a uma das mais profundas e transformadoras práticas espirituais, a oração que se torna uma verdadeira alquimia. Não é uma oração vazia, um pedido desesperado jogado ao vento. É um processo de transformação onde a memória do passado se torna a mais poderosa petição para o futuro. Imagine uma escada, não feita de degraus de pedra, mas de atos de fé. O salmista, no início do Salmo 85, começa a subir essa escada relembrando as ações passadas de Deus, sua bondade inegável. Ele não diz, Deus, tu nos castigaste. Ele diz, Senhor, tu foste favorável à tua terra, restauraste a sorte de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo e cobriste todos os seus pecados, retiraste toda a tua cólera e do ardor da tua ira te desviaste. Percebe a sutileza, a força disso? Não é uma mera lembrança nostálgica, é um fundamento para a oração futura. Ele está, em essência, construindo uma base sólida, um alicerce de gratidão e reconhecimento sobre o qual a ousadia de seu próximo pedido será erguida. É o poder da evocação divina. Ao invocar as ações passadas de Deus, o salmista não está de maneira alguma informando a Deus sobre o que ele fez. Obviamente Deus sabe. O que ele está fazendo é reafirmar a própria fé. Ele está lembrando a si mesmo de quem Deus é, de seu caráter imutável de misericórdia e restauração. É como se ele estivesse apresentando um currículo a Deus, mas não para impressioná-lo, e sim para se lembrar das qualificações infinitas do divino. Deus, tu és o Deus que fez isso e aquilo, que já agiu assim antes. Tu és o mesmo Deus. Essa rememoração ativa não é um ato passivo. Ela constrói a confiança necessária para ousar pedir mais, para acreditar que aquele que agiu no passado pode e vai agir novamente no presente e no futuro. É uma forma de dizer, eu conheço teu histórico, eu confio no teu caráter. E essa é a verdadeira base de uma fé robusta. E então, acontece a transição para a coragem de ser vulnerável. Depois de firmar essa base de fé, o salmista faz a pergunta mais crucial, a que muitos de nós temos medo de proferir, por medo da resposta, ou da falta dela. Restaura-nos, ó Deus da nossa salvação,
e fazes cessar a tua ira contra nós. Acaso ficarás irado conosco para sempre? Estenderás a tua ira de geração em geração? Não nos reanimarás de novo, para que o teu povo se alegre em ti? Tu nos restaurarás a vida? Ele clama em seu coração. Essa é a pergunta que ecoa em momentos de crise pessoal, de crise coletiva. Essa vulnerabilidade, essa audácia de expor a fragilidade, o medo da permanência da ira divina, do esquecimento, é um ato de coragem imenso. O salmista não esconde sua dor, sua dúvida, seu anseio. Ele as coloca abertamente diante de Deus. E essa abertura, essa sinceridade, é a ponte entre a recordação da graça passada e a experiência da graça futura. O segredo da virada está precisamente aqui, a oração efetiva, aquela que move montanhas e restaura almas, muitas vezes não começa com um pedido, mas com a gratidão pela fidelidade de Deus no passado. Essa gratidão se torna o catalisador, a força motriz que nos dá a confiança inabalável para pedir por um futuro radicalmente diferente do presente, um futuro permeado pela sua presença restauradora. É um ciclo virtuoso. Lembrar do que Ele fez, confiar em quem Ele é, e então, com coragem, pedir o que só Ele pode dar. É a alquimia de transformar a memória em petição, e a petição em esperança. Agora, chegamos a um ponto crucial, a virada da chave, o ponto de inflexão na jornada que o Salmo 85 nos propõe. Depois de recordarmos as bênçãos passadas, que nos servem de alicerce, e de expormos a vulnerabilidade do presente com um clamor sincero, o salmista adota uma postura que transcende a simples espera. Ele declara: ouvirei o que Deus, o Senhor, disser. Isso não é uma declaração qualquer, não é uma atitude passiva, de cruzar os braços e aguardar que algo caia do céu. Pelo contrário, é uma atitude de escuta ativa, a de alguém que se posiciona de forma deliberada, com todos os sentidos aguçados, para captar uma palavra, um sinal, uma direção que vem do alto. Pense como um navegador experiente que, após enfrentar uma tempestade, calibra seus instrumentos, ajusta suas velas e volta a fixar o olhar no horizonte, não apenas para ver o sol nascer, mas para entender para onde o vento está soprando e para onde ele deve guiar seu navio. Ele se prepara para receber a rota, o novo propósito que surgirá. Essa expectativa radiante não é uma ilusão vazia ou um otimismo cego. É uma escolha consciente de abrir o coração e a mente para a voz divina, para o sussurro que tem o poder de reorientar toda a existência. É a decisão de se colocar em um estado de receptividade, sabendo que a resposta virá para aqueles que estão verdadeiramente dispostos a ouvir e a obedecer. É a esperança ativa. E o que essa escuta ativa promete revelar? A promessa central é de paz para o povo dele, mas com uma condição que merece nossa mais profunda reflexão. Essa paz é reservada para aqueles que não voltam à loucura. Aqui, a palavra loucura no contexto bíblico não se refere a uma condição mental no sentido médico moderno. Não é uma falta de inteligência ou sanidade. É algo muito mais profundo e existencial. Refere-se a um desvio de propósito, a uma insistência teimosa em comportamentos autodestrutivos, a uma repetição obstinada dos mesmos erros que no passado levaram à distância de Deus e ao sofrimento. É a escolha, consciente ou inconsciente, de ignorar os caminhos da sabedoria, de rejeitar a orientação divina que leva à vida plena e à verdadeira felicidade. Pense bem, com honestidade. Quantas vezes em nossas próprias vidas não nos pegamos repetindo padrões negativos, caindo nas mesmas armadilhas, mesmo sabendo lá no fundo qual será o desfecho? Essa é a loucura a qual o salmista se refere. A incapacidade de aprender com as experiências, de se desviar do que sabemos que não nos faz bem e de persistir em caminhos que nos afastam do nosso verdadeiro potencial e da presença de Deus. A paz prometida, o shalom que tanto almejamos, aquela plenitude que abrange bem-estar, prosperidade e harmonia, está reservada para aqueles que escolhem romper com esse ciclo vicioso
que decidem abraçar uma nova forma de viver, alinhada com os princípios de retidão e sabedoria divina. É um chamado à transformação interna que antecede a paz externa. Quando essa escuta ativa e essa ruptura com a loucura acontecem, o cenário que se descortina é de um novo amanhecer. O salmista prossegue, com uma visão que nos convida a sonhar com o futuro. A salvação dele está próxima dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Isso não nos fala de uma glória distante, um brilho inalcançável que reside apenas nos céus. É a promessa de uma presença manifesta, uma glória que desce do alto, que se estabelece, que habita, que se torna tangível em nosso meio. É como o sol que surge após uma noite escura e fria, não apenas iluminando o céu com sua luz, mas aquecendo a terra, trazendo vida nova a cada canto, despertando a natureza para um novo ciclo. Essa glória, portanto, não é um mero espetáculo para ser admirado passivamente de longe. Ela é uma força transformadora, um poder que permeia e revitaliza tudo o que toca. Ela promete restaurar não apenas a fé individual, mas o próprio tecido da sociedade, a fertilidade da terra, a justiça nos tribunais, a honestidade nas relações humanas. É a garantia de que a presença de Deus se tornará novamente palpável, ativa, influente em todos os aspectos da existência, dissipando as sombras do cativeiro e da desolação, anunciando um tempo de renovação e plenitude sem precedentes. É o cenário que aguardamos, o novo palco para a manifestação da sua bondade. Estamos, portanto, construindo uma ponte sólida, uma ponte que liga a fidelidade de Deus revelada no passado, a vulnerabilidade e o clamor do presente e a promessa de um futuro radicalmente restaurado. A glória de Deus, conforme descrita e anelada no Salmo 85, não é algo para ser meramente contemplado ou admirado passivamente em algum momento distante no futuro. Ela é projetada para ser vivida, para ser experimentada no agora, e para se tornar uma força ativa que molda o nosso ambiente, as nossas escolhas e o nosso destino. Ela não é um luxo opcional, mas uma necessidade vital para a existência plena. Essa glória manifesta atua como um catalisador poderoso, uma energia que reorganiza e realinha tudo. Ela influencia as escolhas que fazemos diariamente, purifica nossas intenções mais íntimas, inspira ações que promovem o bem comum, torna-se um princípio que governa, uma luz que guia nossos passos, uma presença que conforta nos momentos de angústia e empodera para enfrentar os desafios. Quando essa glória, essa manifestação divina, realmente habita em nossa terra, ela não só traz bênçãos abundantes e tangíveis, mas também estabelece um padrão elevado para a vida, um caminho de retidão e de paz duradoura. É, portanto, um convite irrecusável para sermos mais do que meros espectadores da história divina. É um chamado para nos tornarmos participantes ativos e conscientes na construção desse novo cenário, permitindo que a luz e o poder de Deus brilhem através de nós, moldando o mundo ao nosso redor de acordo com a sua vontade e propósito eternos. Esta é a visão do cenário esperado, um palco sublime para a glória que se torna realidade. Chegamos agora ao coração pulsante do Salmo 85, ao seu clímax poético e profético, o ato central que o torna tão singular e inspirador. É aqui que a coreografia divina se revela em toda a sua magnificência, uma imagem que transcende o tempo e nos convida a contemplar o inimaginável. O salmista nos apresenta um cenário que é ao mesmo tempo terrestre e celestial, profundamente humano e divinamente orquestrado. Ele nos diz de forma arrebatadora: a benignidade e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. E mais, a verdade brota da terra e a justiça olha desde os céus. Pense comigo nessa cena. É quase como se o próprio céu e a terra estivessem engajados em uma dança cósmica. A fidelidade, que é a benignidade inabalável de Deus, e a verdade, que é a sua natureza imutável, não são apenas conceitos abstratos. Elas se materializam, elas se encontram, como duas velhas amigas que se reencontram após longa separação. E a verdade
Essa força que muitas vezes buscamos com tanto afinco não é imposta de cima para baixo. Ela brota da terra, de onde menos esperamos, como uma semente que germina no solo fértil da restauração. Mas o grande momento, a imagem que sela todo o significado deste salmo, é o abraço celestial. A justiça e a paz se beijam. O que isso significa para nós? Não podemos nos apressar. É preciso mergulhar na complexidade dessas duas palavras. Quando a Bíblia fala de justiça, ela usa o termo hebraico tzedek. E tzedek é muito mais do que apenas punição para o erro. É a retidão divina, é o restabelecimento da ordem correta, é o alinhamento de todas as coisas com o caráter perfeito de Deus. É quando cada peça do universo encontra seu lugar exato, segundo a intenção original do Criador. Não é um tribunal frio, mas um anseio profundo por que tudo esteja como deveria ser. É a ação de Deus para corrigir, para endireitar, para fazer o certo prevalecer. E a paz, a shalom hebraica, essa é uma palavra rica e vasta. Não é meramente a ausência de conflito, o silêncio da guerra. Shalom é totalidade, é bem-estar completo, é prosperidade em seu sentido mais amplo, é plenitude em todos os níveis, físico, mental, espiritual, social. É um estado de inteireza, de harmonia perfeita, onde nada falta e nada está quebrado. É o jardim que floresce, a família unida, a alma tranquila, a comunidade justa. Quando a justiça e a paz se beijam, o Salmo nos revela que esses dois pilares da existência não podem ser separados. É uma interação harmoniosa entre o divino e o terreno. A justiça olha do céu, observando o clamor e o desequilíbrio, e a verdade brota da terra, respondendo a essa observação com a possibilidade de mudança e renovação. Essa imagem nos ensina um significado profundo. A verdadeira paz só pode florescer onde há verdadeira justiça. E inversamente, a verdadeira justiça, aquela que vem de Deus, sempre, invariavelmente conduz à paz. Uma não existe plenamente sem a outra. Elas são parceiras inseparáveis, componentes essenciais de um universo restaurado, de uma vida plena. Essa coreografia divina desafia nossas compreensões modernas de justiça e paz. Vivemos em um mundo que muitas vezes busca uma paz superficial, ignorando as injustiças profundas que a corroem. Ou busca uma justiça que se torna vingança, que não gera paz, mas mais dor. O Salmo 85 nos convida a reavaliar. Onde? Em nossas relações pessoais, em nossos lares, em nossas comunidades, precisamos que a justiça e a paz se encontrem e se beijem novamente. É um convite para refletir sobre como nossas ações e atitudes podem ser reflexos dessa dança divina, promovendo o tzedek e o shalom que tanto anelamos. A dança do céu e da terra se manifesta na nossa própria história, se permitirmos. Depois de testemunharmos o encontro sublime, o beijo da justiça e da paz, o Salmo 85 nos leva a contemplar as consequências gloriosas dessa união. O que acontece quando o alinhamento divino se manifesta plenamente? A resposta é clara e ressoa com uma promessa de abundância e orientação. O salmista nos assegura: o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Esta é a colheita da bênção, um resultado direto e inegável dessa restauração. Pense nisso não apenas em termos espirituais, como uma paz interior ou uma fé renovada, embora esses sejam frutos preciosos. O texto sagrado nos convida a ir além, a enxergar as implicações tangíveis e concretas. Quando a justiça e a paz se harmonizam, o próprio solo, a própria terra, metaforicamente falando, se torna fértil. A terra aqui pode ser entendida como nossas vidas, nossos relacionamentos, nossas comunidades, nossa sociedade. Onde há ordem divina e plenitude, a frutificação. É como se a própria natureza respondesse ao reequilíbrio, entregando o seu melhor. Nossos esforços são abençoados, nossos caminhos são iluminados, nossas relações são curadas. Aquilo que parecia estéril, sem esperança de brotar,
começa a florescer e a dar frutos em profusão. Não se trata de uma magia superficial, mas do efeito natural de um sistema que opera em sua mais perfeita sincronia, orquestrado pela mão divina. É a vida respondendo à vida. Mas há mais. Há uma antecipação da guia que nos é revelada. A justiça irá diante dele e nos preparará um caminho. Imagine-se em uma jornada por um terreno desconhecido, repleto de desafios e incertezas. Quão mais seguro e confiante você se sentiria se soubesse que alguém ou algo está indo à sua frente, aplainando as dificuldades, removendo os obstáculos, mostrando o trajeto mais seguro e eficiente? Essa é a imagem aqui. A justiça de Deus, essa retidão que restaura e alinha, não nos segue, não aparece depois que já enfrentamos o perigo. Ela nos precede. Ela pavimenta o caminho. Ela não apenas espera por nós no final da estrada. Ela é a própria estrada que nos guia. Isso significa que, quando nos alinhamos com os princípios da justiça divina, quando buscamos a retidão e a verdade em nossas vidas, estamos, na verdade, ativando uma força que vai à nossa frente, preparando o terreno, abrindo portas, nos capacitando a andar com propósito e segurança. Não é um caminhar às cegas, mas uma progressão confiante, porque a própria justiça de Deus está à frente, garantindo que nossos passos sejam firmes e dirigidos. Ela não só nos ilumina, mas nos constrói uma rota para a vida plena. Isso nos leva a um ciclo perfeito, uma sequência virtuosa que o Salmo delineia. A fidelidade inabalável de Deus nos leva à restauração, ao retorno à plenitude. Essa restauração, por sua vez, não é um fim em si mesma, mas o início de uma abundante colheita de frutos. E esses frutos, essas bênçãos tangíveis e espirituais, não são apenas para nosso desfrute pessoal. Eles pavimentam o caminho para mais passos em sua justiça, nos inspiram a buscar ainda mais a retidão e a agir de forma justa em todas as nossas interações. É um ciclo que se realimenta. Quanto mais experimentamos a restauração e a bênção de Deus, mais somos impelidos a viver de acordo com sua justiça, o que, por sua vez, nos posiciona para receber ainda mais de sua fidelidade e restauração. É uma espiral ascendente de graça, propósito e abundância. Um movimento contínuo de bênção que se manifesta e se expande. E no topo dessa espiral, temos a visão do reino. O Salmo 85, com sua promessa de que a terra produzirá seu fruto e que a justiça irá adiante, nos oferece um vislumbre do reino de Deus em sua plenitude, aqui e agora. É uma prévia, um teaser de um mundo onde todas as coisas estão em seu devido lugar. Não há fragmentação, não há desarmonia, não há carência. A vida floresce em todas as suas dimensões, sem impedimentos, sem corrupção, sem a sombra do pecado. É a imagem de um jardim edênico restaurado, onde a presença de Deus permeia cada folha, cada flor, cada criatura. É a antecipação de um futuro onde a plenitude não é apenas uma aspiração, mas uma realidade vivida e experimentada. Porque a justiça e a paz se beijaram, e desse beijo nasceu uma nova criação, um novo tempo, uma nova era de abundância e guia divina que transforma o deserto em oásis, o lamento em cântico e a esperança em realidade. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo Salmo 85, mas não ao fim da sua mensagem, que é na verdade um convite que ressoa em cada um de nós. Percorremos um caminho que começou com um anseio humano por algo que parece fora do lugar, uma busca por alinhamento e plenitude. Mergulhamos na memória ferida de um povo que clamava por um reencontro com a glória de Deus, transformando essa lembrança em uma petição ousada, um ato de profunda confiança. Vimos o cenário esperado, uma glória que não só ilumina, mas habita e transforma. E no ponto alto, contemplamos a cena inesquecível da justiça e da paz se beijando, uma coreografia divina que nos mostra como a verdadeira ordem e o bem-estar só podem existir onde esses dois pilares se entrelaçam. Descobrimos os frutos dessa restauração, abundância tangível e uma guia segura que precede nossos passos.
Tudo isso culmina na poderosa verdade de que o Salmo 85 não é apenas um poema antigo. É um convite atemporal para experimentar a restauração divina, onde a retidão e a serenidade se encontram e se selam. Agora eu te pergunto honestamente, onde em sua própria vida você sente a necessidade urgente de que a justiça e a paz de Deus se beijem novamente? Onde está o jardim ressecado da sua alma, da sua família, da sua comunidade, que anseia por essa coreografia divina de alinhamento e renovação? Talvez seja em um relacionamento fragmentado, na busca por um propósito claro, na luta contra a ansiedade, ou na necessidade de ver mais equidade e compaixão ao seu redor. Essa pergunta é um espelho. Ela nos convida a uma autoanálise profunda, a identificar as áreas que clamam por intervenção, por restauração, por um toque da mão divina que reorganize, cure e traga plenitude. Não ignore essa inquietação, pois ela pode ser o ponto de partida para a maior transformação da sua vida. E se você está pronto para aceitar esse convite, para ver essa coreografia em ação, quero te propor um desafio prático, um caminho em 3 etapas. Primeiro, reserve um tempo. Leia o Salmo 85 devagar, pausadamente, não como um dever religioso, mas como uma meditação ativa. Feche os olhos, visualize cada imagem, sinta as palavras, veja a fidelidade se encontrando com a verdade. Imagine a justiça e a paz estendendo as mãos, se abraçando, se beijando. Deixe essa imagem habitar em seu coração. Segundo, transforme sua visualização em oração. Comece agradecendo a Deus por sua fidelidade passada, por todas as vezes que Ele agiu em sua vida, mesmo quando você não percebeu. Use essa gratidão como o fundamento e então, com a mesma vulnerabilidade do salmista, peça a Ele que traga restauração para as áreas específicas que você identificou. Peça que a glória dele habite em sua terra, em sua vida, em seus projetos. E terceiro, vá além da oração. Seja um agente dessa justiça e paz em seu próprio círculo de influência. Seja a verdade que brota, a benignidade que encontra, a justiça que busca o alinhamento e a paz que pacifica. Comece pequeno. Uma palavra gentil, um gesto de perdão, uma decisão ética. Permita que sua vida seja um reflexo dessa coreografia divina. A promessa do Salmo 85 é para você. É que a glória de Deus, sua presença tangível e transformadora, realmente pode habitar em sua vida, em sua casa, em sua terra. Que você possa experimentar essa plenitude, essa restauração que reanima, que traz alegria e propósito. Que a bênção do Senhor se derrame sobre você e que seus passos sejam guiados pela justiça que abre caminhos. Se esta mensagem tocou seu coração, se fez você refletir e reacendeu sua esperança, por favor, deixe seu curtir. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de restauração e não se esqueça de se inscrever no canal. Juntos, continuaremos explorando as profundezas da fé e descobrindo verdades que transformam vidas.